Bom dia a todos. Estamos aqui presentes para visualizar mais um conteúdo junto com a VTEC. Teremos a exposição do Vicente Massarotti, que é diretor. Deixo claro, né, que antes de iniciarmos, nós temos o espaço aqui para questões, que nós iremos abordar ao final da exposição do Vicente, mas fiquem à vontade para também mandar perguntas através do chat. Espero que seja um conteúdo muito bom e bem-vindos. Passo a palavra, então, para o Vicente. Obrigado, Giovana. Bom dia a todos. Deixa eu começar a compartilhar minha apresentação. Todos estão vendo? Sim. Ok, do teu lado, Giovana? Ok. Sim, tudo certo. Então, tá bem. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigado. Meu nome é Vicente, como a Giovana já adiantou. Eu sou diretor técnico aqui da VTEC Consulting. Tá? A ideia é explicar para vocês um pouquinho sobre desafios e soluções na qualidade de veículos elétricos, mas falando um pouquinho antes, quem nós somos, tá? E a quem nós trabalhamos e representamos. A VTEC é uma firma que há mais de 25 anos trabalha na metrologia óptica, aqui no país, no Brasil e na Argentina, representante hoje da Carl Zeiss Metrology nesses dois países, com uma base instalada de mais de 400 sistemas nessa tecnologia em mais de 50 clientes. Nós temos presença aqui em São Paulo, no nosso headquarter, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Porto Alegre e em Buenos Aires, na Argentina. O que nós ofertamos? Nós ofertamos sistemas de medição de metrologia óptica, mas não só esses sistemas que são produzidos pela Carl Zeiss, mas também toda a parte de manutenção desses sistemas, fazer esses sistemas funcionarem 24 horas, 7 dias por semana, porque vocês vão ver muitos dos nossos clientes possuem essa tecnologia dentro da sua linha de produção, aqui não pode parar. E também a parte de treinamento, onde nós damos toda a educação em cima do nosso sistema, como utilizar, como tirar o maior proveito, mas não só isso também, nós avançamos na parte da educação metrológica, com treinamentos na parte de GDT ou treinamentos Alcon, todos voltados para uma boa educação metrológica, para que o usuário tenha a possibilidade de extrair o máximo possível dos nossos sistemas. Aqui vocês têm uma ideia de quem são os clientes que nós trabalhamos nesses dois territórios, então todas as montadoras conhecidas aqui no país, grandes fornecedores dessas montadoras, firmas terceiras, menores, parte educacional, inclusive firmas que estão fora do campo das montadoras. Então você tem uma gama enorme de clientes que adotam essa tecnologia localmente ou mundialmente, no caso, e é para solucionar os problemas deles referente à qualidade ou à metrologia da peça em si. Falando um pouco da GOM, que é, ou na Carl Zeiss GOM Metrology, como é atualmente chamada, ela é a fabricante, a desenvolvedora, fabricante e distribuidora dessa tecnologia. Aqui vocês estão vendo um passeio dentro da própria firma, onde tem a montagem dos sistemas automatizados e dos sistemas manuais. Essa firma fica em Braunschweig, na Alemanha, é um centro de desenvolvimento que há mais de 25 anos vem fazendo essa tecnologia existir e crescer no mundo inteiro. E ela pertence hoje à Carl Zeiss. Então, o grupo Carl Zeiss é um gigante na área de tecnologia e principalmente um gigante na área de qualidade. Aqui nós temos as 4 divisões básicas da Carl Zeiss, entre fabricação de semicondutores, tecnologia médica, bens de consumo, mais a parte de pesquisa e desenvolvimento de qualidade industrial, onde nós somos um braço nas soluções de qualidade industrial e principalmente a Carl Zeiss GOM Metrology na área de sistemas ópticos. E qual é o trabalho da Carl Zeiss GOM Metrology? São soluções ópticas para toda a linha do processo, seja qual processo eu estiver desenvolvendo. Então, eu vou desde a linha de pesquisa e desenvolvimento, com testes de materiais e componentes, parte de engenharia reversa. Eu atuo também na área de manufatura, com qualidade de componentes, montagem digital, automação inline.
Na área de qualidade em si, com metrologia, com GDT e principalmente com rastreabilidade para saber o que eu fiz nas peças passadas ou nas peças como está andando a linha inteira, tá? E para clientes específicos há um desenvolvimento específico. Então nós temos algumas aplicações como defeitos de superfície, comparações da nuvem contra CAD, identificação de ponto de falha, que são criadas de uma maneira mais direta ao cliente e essa aplicação fica também aos outros clientes. Tudo isso daí, todo esse processo é controlado pelos softwares integrantes do nosso sistema Zeiss Quality Suite. Tá? Falando um pouquinho mais desses sistemas, aqui vocês têm uma pequena amostra deles. Tá? Nós temos os scanners 3D manuais, que vão desde os scanners mais simples, handheld, tipo o T-Scan Hawk 2, o GOM Scan One, nosso primeiro sistema, até o AtoSkill, que é o sistema de maior tecnologia, seria o top de linha nesses sistemas manuais. Depois a gente passa para a área de metrologia de alta precisão, ou metrologia 3D de alta precisão, onde nós temos o sistema Ato 5 e suas variações, que é o maior sistema que existe hoje no mercado mundial, e as variações também de automação. Nós temos sistemas Scanbox, não, esses sistemas automatizados, depois durante a apresentação vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre eles, que são dedicados a automatizar esse sistema, facilitando a tarefa de medição. Eu tenho sistemas também como o Tritop, que é uma CMM ótica móvel, não importa o tamanho da peça, eu consigo adquirir pontos dessa peça, simplesmente batendo fotos ao redor desta peça. Tá? E também eu tenho o sistema Argus, na parte de formabilidade, ou seja, eu vejo o comportamento mecânico de uma chapa estampada, vejo se ela formou bem, se ela não formou bem, comparo contra o diagrama limite de formação, vejo quais são os pontos mais críticos e consigo interferir na minha ferramenta para verificar qual a melhor fluidez desse material. E trabalhando em conjunto com softwares de simulação, a gente consegue garantir a qualidade alta ou melhor qualidade de um estampado. Na área de desenvolvimento, ainda tenho os sistemas Aramis e pontos, onde eu vejo deformações e movimentos da peça. Eu posso ver deformação em campo inteiro, como o Aramis está mostrando aí, seja para trincas, seja para peças que estão submetidas a algum esforço, ou movimentos, no caso aqui do pontos, a trajetória dos pontos que estão fixados, seja num crash test, seja num movimento de prensa, o que for interessante para ser analisado. E a linha Metrotom, que são os nossos tomógrafos, onde eu inspeciono não mais o externo, mas também o interno da peça, aquilo que compõe a estrutura da peça ou muitas vezes aquilo que está dentro no material. Então, em peças injetadas, onde eu tenho aprisionamento de gases ou reações que eu quero ver, ou sujeira que eu quero ver, ou até mesmo montagens inteiras, eu consigo passar dentro do tomógrafo e ver essa peça e o comportamento dela na íntegra, dentro e fora. E, mais uma vez, todos esses sistemas são controlados pelos softwares integrantes do Zeiss Quality Suite. Aqui embaixo nós temos o GOM Inspect, o GOM Blade Inspect, o GOM Volume Inspect e o GOM Correlate. Cada um é dedicado a uma área ou a um equipamento desses. Ok? Agora sim, tendo dado essa pequena apresentação, vamos falar um pouquinho sobre os desafios em si, soluções para a qualidade em veículos elétricos. Não se trata aqui de fazer apologia elétrico ou híbrido ou o que for, mas só para ter uma ideia, não? Então, esse é um gráfico que acredito que muitos de vocês já viram, que é a evolução dos carros entre combustão para carros elétricos. Em 2017, nós tínhamos 85 milhões de carros fabricados mundialmente, sendo 1 milhão apenas de carros elétricos. Em 2022, ano passado, já foram 63 milhões de carros convencionais contra 10 milhões de carros elétricos. Ou seja, em pouco mais de 5 anos, nós aumentamos 10 vezes o número desses carros. E uma previsão, que é uma análise já bastante conhecida, da Goldman Sachs, você tem uma previsão que em 2035, na Europa, 100% dos veículos vão ser elétricos.
Estados Unidos 85%, Japão 80%, China 68%, Índia dá uma previsão de 55%, mas globalmente nós temos uma razão de 60%, ou seja, mais da metade da frota vai ser elétrica. Tá? Essa é uma previsão que, para nós que estamos aqui no Brasil, um pouco ainda entrando nesse tema, parece extremamente sonhadora, mas se a gente olhar, esse aqui é o espectro das marcas envolvidas com o desenvolvimento elétrico, basicamente todas as marcas do mundo, mas se a gente olhar aqui, são marcas chinesas, exclusivas ou quase na sua totalidade dentro do mercado chinês. Nós temos mais de 30 marcas envolvidas com eletrificação ou veículos elétricos. Ou seja, não se trata de vai ser uma coisa ou vai ser outra, ou se vai ser, mas sim quando vai ser. Então, é uma mudança que está tendo e com certeza vai nos atingir, já está começando a atingir. Aqui vocês veem algumas das marcas que já estão vindo para o país. Então, é algo que nós, como Engenharia Brasil, temos que estar preparados para receber e entender essa tecnologia. E olhando um pouquinho mais perto, o que é um carro elétrico comparado a um veículo convencional. Aqui eu coloquei uma figura só ilustrativa, como se fosse um raio-x do que é um carro elétrico. De uma primeira vista, ele parece bastante similar a um carro convencional, então nós temos toda a parte estrutural dele, toda a carroceria, e é uma parte inferior. Nessa parte inferior, o underbody do carro, não, seria a parte do carro que onde a gente vê a maior mudança. Tá? O chassi, que para nós era só um veículo, para um veículo convencional, perdão, é só estrutura, aqui é o coração do veículo elétrico, onde eu tenho uma praça de baterias que muitas vezes, ou na sua totalidade, faz parte dessa estrutura, tá? E os motores, ou o motor ou a motorização. Tá? O carro se torna bastante simples se a gente olhar, óbvio que isso é só uma análise simplória. Eu tenho componentes principais: motor elétrico, a bateria, as células, que seria parte do nosso tanque de combustível, e uma estrutura feita de componentes estampados, injetados ou misturados em si, que seria quem daria forma ao carro, ou às vezes até a estrutura ao carro. Se nós formos olhar dentro dessa apresentação, vamos fazer cada uma dessas partes separado. Tá? Eu vou olhar agora principalmente a parte do motor elétrico, que seria o coração, aquilo que faz mover o carro. Tá? Essa figura é só para ter uma ideia, um motor genérico, onde eu tenho toda a parte de engrenamento, distribuição de força, o motor em si, que eu tenho estator, rotor, tenho a parte de distribuição e a parte de cima que seria o controle elétrico de potência. Tá? Um motor desses seria a caracterização de um motor normal elétrico. Tá? E como a gente pode olhar esses componentes? Vamos olhar mais dentro do motor elétrico em si. Tá? Se eu for dividir esse motor, eu vou ter uma carcaça, onde eu tenho que fazer inspeções geométricas dessa carcaça, do estator até também, do rotor em si. Eu posso usar métodos de medição tátil, posso usar método de medição óptica, posso misturar, fazer uma abordagem multissensorial, mas eu estou preocupado com tamanho, forma, posição de furos, posição até dos cilindros que estão envolvidos, como esse sistema vai rotacionar e assim vai. Tá? Quando eu olho o rotor em si, quando eu olho o estator também, aí já é mais interessante, eu tenho alguns subcomponentes que são muito críticos e eu devo olhar com mais detalhes. Então aí uma abordagem com medição óptica, com medição tátil combinada, onde eu olho os espaçadores, onde eu olho também o papel isolante, os hairpins, que hoje fazem o papel da fiação normal de um robô, de um motor, perdão, tá? E também eu tenho que olhar a porosidade da solda. Então, eu vou ter toda essa carcaça e todo esse núcleo soldado junto de alguma maneira, que tem que ser extremamente limpo essa história. Porque se você tiver alguma imperfeição, você vai ter uma geração de campo irregular. Tendo esse campo irregularmente gerado, a performance do motor não é a mesma. Tá? Olhando também o rotor, toda a inspeção geométrica dele está nos componentes estampados, o conjunto montado dele tem que ser feito na mesma razão. Qualquer deformação, qualquer má formação dessa peça vai interferir na performance do motor em si. Tá?
Então, falando principalmente de estatores e de hairpin, tá? Nós desenvolvemos uma máquina que é o nosso especialista nessa área de medição, que é o Scambox 4105 para motores elétricos. Se trata do sensor AtoSkill, que a gente depois fala um pouquinho dele, dentro do nosso sistema 4105, que foi modificado para atender os requisitos dessa medição. A ideia é medir automaticamente um motor ou um estator com o máximo de detalhes possível para criar um gêmeo digital, e esse gêmeo digital é avaliado em tudo que for necessário. Tudo isso é feito de maneira automática pelo sistema, e sem interferência de operador. Ali a única coisa que vocês viram nesse filme é o operador carregando a peça e descarregando, que também pode ser automatizado. Mas a ideia é avaliar de ponta a ponta todos os defeitos que eu tenho, todas as variações que eu tenho, eu vou comentar elas um pouco mais à frente, dentro desse motor, e fazer avaliações desse motor contra a contraparte dele eletrônica, verificar a performance, verificar a geometria em si, tudo que pode interferir dentro dessa minha montagem, que é esse estator, e toda a variação que isso pode causar depois na performance do meu motor. Então, eu consigo gerar parâmetros e ajustar a minha produção naquilo que for necessário. E consigo fazer a mesma coisa também individualmente para os hairpins. O hairpin ali, vocês viram que ele está sendo medido em várias vezes, com várias peças ao mesmo tempo, é uma capacidade, mas sendo feita uma avaliação individual de cada uma das peças. Essa capacidade faz com que você consiga analisar um batch de produção e ter um controle da estatística. Olhando isso aqui de uma forma mais detalhada, o que é a solução, como eu disse, é um AtoSkill, que é o nosso sistema de medição, mas onde tem câmeras e a ótica dessas câmeras preparada para fazer a medição, sem aplicação de nada em superfícies, nenhum pó batizante, nenhum tratamento específico, nenhum ponto, simplesmente é um sistema totalmente dedicado a esse tipo de medição. E mesmo o Scambox, ele tem algumas variações, algumas aplicações específicas de proteção para fazer essa tarefa exclusiva dessa medição. Então, olhando aquela medição que nós vimos do estator com mais detalhes, nós temos, depois de feita uma medição dessa, se me questionarem, já adianto, isso leva cerca de 1,5 minutos a 3 minutos, depende do tipo de peça e do tipo de avaliação que a gente quer fazer, mas você consegue capturar mais de 3 milhões de pontos. A história de criar um gêmeo digital, eu preciso da peça com todos os defeitos dela. Então, eu chego à riqueza de detalhes, como vocês estão vendo aqui nos conectores, consigo fazer alinhamentos necessários, pedidos pelo próprio desenho, pela engenharia em si, e fazer avaliações. No caso aqui, eu estou comparando as furações, os erros dessa furação em relação à posição necessária, comparando em cima de uma tolerância de alinhamento que tem, então eu já consigo ver minha peça está dentro ou não da minha tolerância, um pouco mais fora nesse caso. Eu verifico planezas também, então muito importante, porque isso quer dizer que eu tive algum problema durante a montagem desse estator, então eu estou com uma dificuldade em um lado, eu não no outro lado, o que está acontecendo, eu consigo diagnosticar melhor. Aqui eu tenho uma riqueza de detalhes a ponto de me avaliar também esses pontos de junção, e a interferência desses pontos de junção das diversas camadas na planeza em si. Então, na região onde junta, ele está muito mais interessante, mas já está do lado de fora um empenamento. Então, por que ocorreu isso? Foi na montagem, foi um dispositivo, foi a própria estampo que a gente fez. Então, a engenharia consegue avaliar melhor esses detalhes. E variação na circularidade também, depois de toda a montagem feita. Óbvio que se eu tiver uma variação muito grande, eu vou ter uma distribuição de campo eletromagnético irregular e, de novo, vou ter uma variação na performance desse motor. Nós estamos falando do coração do carro elétrico. Se tiver uma variação de performance, significa que o motor não responde àquilo que foi desejado desde o projeto. Eu consigo fazer também uma montagem digital misturando
a parte teórica, que seria o meu CAD perfeito, contra uma parte digitalizada ou duas partes digitalizadas, avaliar as folgas em relação ao alinhamento. Então, se eu tenho uma folga constante ou se essa folga foi alterada por seja alguma geometria diferente, o que acontece, quanto varia, eu consigo olhar isso de forma tridimensional. Tá? Mesma história com a altura e o diâmetro dos cestos dos hairpins, então depois de montado, essa altura é constante, essa altura está variável, o próprio diâmetro é um diâmetro correto ou um diâmetro que varia, qual é esse diâmetro, qual é a variação, tá? Todas as avaliações que a engenharia precisa para ter certeza do que está sendo produzido. E principalmente também coisas simples como conectores, se estão na posição, então se mecanicamente estão ocupando a posição que deveriam ocupar ou se tem algum desvio na própria montagem, o que pode levar também a um mau contato, esse mau contato gerar de novo uma performance errada do nosso motor, tá? E uma avaliação bastante interessante, como eu não tenho aplicação de pó, não tenho aplicação de nada, eu não tomo nenhum partido para variar a geometria. Tá? Com isso, eu consigo fazer, por exemplo, uma avaliação do isolante de papel. Esses motores possuem no hairpin esse isolamento de papel. A altura desse isolamento está variando, quanto ela está variando? Então, esse papel vai interferir nessa performance ou está isolando menos do que deveria? Então, todos os detalhes podem ser avaliados dentro desse motor. E aí, indo para o hairpin, já que a gente estava falando, como eu comentei, a gente pode fazer uma avaliação de vários hairpins ao mesmo tempo. O sistema automaticamente vai dividir esses hairpins que eu capturar numa tomada ou em algumas tomadas, tá? Mas o mais importante, eu vou ter detalhes suficientes dele. Então, até pequenos chanfros, pequenas geometrias que tem que ser avaliado, eu avalio o conjunto completo. E consigo fazer essa avaliação completa para cada um individualmente. Se estão dentro, se estão fora da produção, se esse batch de produção está dentro do que eu queria, eu consigo também fazer uma avaliação geométrica dele, então comprimentos, raios, distâncias, se estão dentro do que foi especificado no desenho, tá? E até os detalhes, se tem os detalhes que a gente tinha recomendado dentro do desenho ou se está ultrapassando. Tudo porque eu tenho uma riqueza de detalhes dentro dessa digitalização, dessa cópia digital. E aqui eu consigo avaliar o desvio, por exemplo, desses 4 hairpins que eu fiz após a produção. Então, a mesma produção, a mesma máquina, o que ela está fazendo? O que ela está produzindo? Qual a constância dessa minha produção? Tá? Eu vou ter um conjunto dentro das especificações ou não? Tá? E eu consigo fazer isso, já que eu fiz com várias peças, eu consigo gerar no próprio software uma análise de tendência. Então, verificar como que está indo essa produção, tá? Dentro desses parâmetros que eu fixei. Então, aqui no caso do comprimento, eu posso fixar alguns pontos em si, eu posso fixar também os raios para ver o que eles estão ocorrendo em cada uma das peças que eu estou analisando. E aí sim, conseguir atuar dentro da produção desses hairpins, e melhorar a minha capacidade produtiva. Voltando ainda aos componentes do motor elétrico, então nós olhamos os rotores, nós olhamos o estator, vamos olhar um pouquinho também a parte de carcaças em si, o que a gente pode fazer. Então, imagina que eu tenho os dois estatores, aqui eu tenho uma carcaça, um motor específico com 2 estatores, 2 rotores, carcaça e tampa. Isso pode ter sido produzido no mesmo site, ou seja, dentro da minha fábrica, ou pode ter sido produzido em terceiros. Eu quero analisar como está indo essa produção ou mesmo no desenvolvimento. Eu posso simplesmente usar essas nuvens digitais, fazer uma montagem baseado nessas nuvens. Então, verificar o acoplamento entre as várias partes, aqui no caso, eu estou verificando o acoplamento também de tampa e carcaça, segundo essas montagens em si. E o resultado pode ser quais são as folgas que eu tenho entre esses rotores e as carcaças em si, ou a folga que eu tenho entre tampa e carcaça, se eu preciso atuar no ferramental da tampa, se eu preciso atuar no ferramental da carcaça, sempre em avançado, ou se é um problema também de produção.
delas. Em avançado, antes de estabelecer uma produção, quando eu estou fazendo um ramp-up de produção, ou quando eu estou fazendo o desenvolvimento também da minha peça. E voltando, o segundo item que a gente tem dentro desse subitem, que seria o underbody do carro elétrico, não? A parte inferior, seria a bateria. A bateria é o nosso tanque de combustível, como eu falei, onde você tem toda a energia para mover o veículo armazenada. E é óbvio, por design, a maioria do design do carro elétrico é tomada desse jeito, ela é uma parte estrutural importante. Tá? Então, nós podemos dividir de duas maneiras. Eu tenho que ver dentro da bateria módulos de bateria, então olhar em si protusões ou inclusões que eu tenha em cada um dos módulos dela, dentro do interior dessas peças. Eu tenho que caracterizar material também da própria estrutura, então por meios ópticos eu consigo, com um aramis, eu consigo caracterizar esse material, com microscópios eu consigo caracterizar esse material. Algo super importante que é a parte de contaminação, lembrando que esses módulos de bateria são montados em atmosfera controlada e eu tenho que controlar o número de partículas que vai entrar dentro do meu processo, porque qualquer partícula acaba interferindo no armazenamento. Defeitos estruturais em si, então analisar todo o conjunto que vai montar isso, um módulo único de bateria. A parte da geometria aí já da bandeja de baterias, onde eu vou colocar meus diversos módulos, a montagem digital da maneira análoga que a gente fez com o estator, a gente pode fazer também com a bateria. Eu faço também inspeção de soldagem em si de toda essa montagem, verifico o defeito dos eletrodos também dentro da montagem em si ou individualmente, e uma distribuição também, eu controlo a distribuição de cola dessas baterias ou desses módulos dentro da bandeja. Se não tem uma altura exagerada ou está faltando. E, de novo, imaginem se essas baterias estão soltas dentro do carro. Essa cola serve para manter essas baterias no local. Tudo isso tem que ser visto de uma maneira bastante criteriosa, porque pode causar problemas tanto na performance de armazenamento de energia, mas também na performance do carro como um veículo em movimento. Depois eu posso olhar só a bandeja, a parte estrutural, o componente estrutural. Eu tenho controle de todo o processo de união, seja soldado ou algumas peças, no caso, são fundidas. Aí, nos fundidos, eu tenho que ver a fresagem e furação, se estão na posição, que aí são a parte mecânica, que a gente tem que dar uma olhada. Eu posso fazer a inspeção de campo completo e aí analisar já todo esse tipo de variação. Eu posso ter controle de funções críticas. De novo, é uma parte estrutural do carro, nós estamos falando de parte do carro, do veículo em si, que até está agregado à segurança. E fazer uma análise estrutural dessas peças soldadas através de tomografia. Eu consigo controlar esses critérios que dependem muito da análise do cliente em si, ou da especificação da montadora para cada um desses projetos. Olhando essas bandejas agora com o processo óptico, aqui eu tenho de novo um Scambox e uma série maior, a série 6, onde a gente consegue ver peças até 3 metros. Eu consigo criar aquele gêmeo digital dessa bandeja. Então, toda a bandeja, seja por cima, por baixo, consegue ser digitalizada em uma questão de minutos, com todos os detalhes necessários para a avaliação. E isso de maneira totalmente automatizada. Eu consigo ter esses dados e consigo fazer as comparativas desses dados, inclusive até a montagem digital com módulos de baterias que foram previamente escaneados ou até com módulos de bateria que são só o desenho, e avaliar o que acontece em cada montagem que eu fizer. Então, numa pré-produção ou no startup de produção, eu consigo avaliar e até mesmo numa produção seriada, a cada tantas peças, ver como está acontecendo dentro da minha linha de produção. Então, aqui só exemplificando um pouquinho mais, eu tenho as malhas do interior e do exterior dessa bandeja, dessa estrutura.
lembrando que ali é o assoalho do carro já. Eu consigo variar os alinhamentos, então eu consigo verificar com um alinhamento em si, um pré-alinhamento normal, só para ver como está a geometria, ou até submeter alinhamentos do tipo RPS, que seriam as montagens que você teria dentro do veículo. O que está acontecendo, essa bateria, como está, esse módulo, essa bandeja, está mais abaulado, aqui a gente está vendo onde está azul, ele está mais abaixo do que deveria, o quanto isso daí vai impactar dentro da montagem em si. Eu consigo verificar análises puramente dimensionais, então os comprimentos não, dessa bandeja. Eu consigo também verificar, como eu tinha falado, a furação. Então, eu consigo ver se todas as furações estão dentro do que deveriam, ou se eu tenho que gerar com um mapa como esse de correção, que elas têm que ser deslocadas um pouco para atingir a posição correta. Então, já consigo também dar um retorno para o setup da minha produção, o que tem que ser feito com a programação da furação. Tá? Consigo ver também, fazer uma inspeção da superfície de assentamento, olhando todo o fechamento dessa bandeja de baterias. Aqui a gente tem uma zona em vermelho, onde a gente vê que claramente ela está deformada, então tem que interagir, tem que, de repente, fazer uma usinagem a mais, ou melhorar o meu processo de injeção dessa peça. Eu consigo avaliar também a superfície de assentamento, usando o GDT. Aqui a gente tem uma superfície bastante interessante. E eu consigo também ver a planeza dessa superfície. Então, o que está ou não está dentro dos requisitos de produção. Tá? E eu consigo também ver cada montagem, cada guia de montagem, se está dentro da planeza necessária. Também, de novo, esses reforços já estão na parte inferior, que vão ser o assoalho do carro. Se isso daqui está ou não plano, conforme deveria ser, aí interfere também na performance aerodinâmica do carro. E depois as montagens em si, dentro de cada módulo, dentro dessa bandeja. Tá? Eu consigo fazer alinhamentos desses módulos, sejam eles virtuais ou digitalizados ou teóricos, tá? A partir de critérios de alinhamento, então, em relação a planos de montagem, e o desvio desse plano de montagem em relação à peça recém-digitalizada. Tá? Então, eu consigo ver se está atingindo os critérios que eu quero ou não, tá? Ou fazer sessões virtuais e analisar qual é a distância maior que eu tenho, se está dentro do tolerado ou não pela minha engenharia, e até verificar se com a tampa o que acontece, se nós temos ou não temos a distância correta, se vai ter que preencher, vai ter que trabalhar mais no processo de cola, como que vai seguir, tá? E como assenta a superfície desse módulo em relação à tampa. Então, a distância que sobrou nessa superfície em relação à montagem da tampa. Tá? Tudo isso de uma maneira completamente digital, e pode ser até antecipada. Tá? Outra questão que a gente tem que olhar, módulos de bateria, como eu falei, tem muito problema com sujidade ou partículas, e não se consegue ver isso porque, uma vez montado, ele tem fechado e selado. Tá? Então, a ideia é tomografia. Então, nós temos os tomógrafos, os grandes tomógrafos, que conseguem passar por todo o material e olhar qualquer interferência que você tenha, avaliar essa interferência, qual o material que a gente tem, ou até formas geométricas, tá? Para fazer esse trabalho num módulo completamente fechado, totalmente funcional. Tá? Aqui é uma amostra do nosso Volumax, que é o nosso maior tomógrafo, consegue analisar baterias bastante grandes, de maneira análoga a gente chega a fazer também com motores elétricos, para você ter uma noção maior dentro da bateria o que está acontecendo depois de montado. Mas nem tudo é novidade no carro elétrico. Se a gente olhar, aqui temos um carro de motorização convencional, um veículo já bem conhecido, contra um veículo elétrico. Tirando o aspecto design, que o veículo elétrico está dando um ar mais futurista, não, com certeza, por ser uma novidade, a única diferença aparente seria a motorização. Então, eu tenho motores diferentes, ou capacidade de motor diferente, mas a carroceria ela é similar.
ela não é igual, porque também, de maneira a otimizar o veículo elétrico, são tomadas algumas decisões durante a fabricação ou durante o projeto. Tá? Uma, por exemplo, é a parte do underbody, que vocês viram que tem toda a parte estrutural tomada por baterias. Aqui é um exemplo de um Tesla modelo Y, tá? Onde eu tenho o que é chamado de mega estrutura soldada. Tá? É uma fundição estrutural de alta pressão em uma peça única. Eu tenho no final a peça inteira, tá? Todo o underbody feito com apenas 3 peças. Tá? Só que essas 3 peças são 3 peças fundidas de alumínio, extremamente grandes, extremamente pesadas, e o que requisita uma máquina para fundir essa peça única. Então, nós estamos falando de 6.000, 9.000 toneladas de máquina. Muitas vezes essas máquinas, aqui é uma foto para exemplificar, são grandes o suficientes para ocupar um galpão inteiro. Elas unicamente são o galpão, são protegidos por um teto, ou quase isso. Isso aqui também ainda é uma foto da Tesla, para vocês terem uma noção. E aqui a ideia de como funciona, como a gente controla essa peça. Isso é Tesla na China. Tá? Então, a peça é retirada da máquina depois de fundida, tá? E aí tem que passar por um processo de avaliação. Se é a cada peça ou a cada 10 peças, seja o que for o processo em si, tá? O processo que a Tesla usa hoje é um processo de medição ótica. Tá? Então, aqui está montado dentro de uma célula nossa, é avaliada a peça, depois é voltada essa peça para a produção, tá? Dentro da linha de produção deles, sofrido o pós-tratamento necessário, seja usinagens complementares, e levado diretamente à linha de montagem. Tá? Aqui é um detalhe, uma característica do carro elétrico, no caso desse modelo, é a junção entre peças de alumínio e peças estampadas. Então, fundidos versus estampados. Tá? Tudo isso para compor a mesma carroceria. Tá? Esse é um desafio diferente do que a gente tem hoje dentro do automobilístico convencional, mas que é uma tendência. Aqui, se olharem essas outras marcas dentro da China, usam esse tipo de solução para os carros, onde se produz peças gigantes de alumínio como parte do chassi, gerando, assim, uma economia de tempo e uma economia de processo para eles também. E ainda mais peso em si da peça e do conjunto montado é muito menor do que se fosse conjunto estampado. E não só isso, não, nós temos aplicações ainda de estampados, como a gente viu, a gente tem aplicações de injeção, seja plástica, seja metálica, algumas soluções de carros com injeção plástica e fundição também, peças fundidas ou forjadas. Todas essas técnicas, ou todas essas tecnologias são amplamente utilizadas nas nossas técnicas de medição óptica, com automatizada ou até manual, como vocês estão vendo, para determinar a qualidade. Só para vocês terem uma ideia de que isso não é só ocorrer lá fora, aqui só para um dado de quem são os clientes que já no Brasil utilizam essa tecnologia, então montadoras e parceiros de montadora, utilizando a tecnologia de medição óptica automatizada para avaliação e construção dos seus veículos ou das suas peças, no caso não só veículos automotivos, mas também temos a GCO, que faz uso dessa tecnologia para tratores, e fornecedores como Curen, fornecedores como Bentley, fornecedores como a Etra, que possuem equipamento próprio e fazem também o uso desse equipamento para fornecer peças para os seus clientes, as montadoras em si. Nós temos no Brasil hoje mais de 26 sistemas automatizados, caminhando para 30 até o final do ano, e isso seguindo 4 a 5 sistemas por ano, todos os anos. É uma tendência que o Brasil tem para adotar e que, é óbvio, vai ser simples quando a gente começar a adotar também a parte de motorização elétrica ou de veículos elétricos.
E o que vem também de vantagens nessa história, principalmente falando em termos de metrologia ótica automatizada, tá? Nós temos uma tecnologia que a gente chama de virtual clamping, que o principal benefício é acelerar o processo dentro de ferramentarias de estamparia, tá? Onde eu substituo um dispositivo dedicado por um dispositivo pneumático universal. Eu consigo apoiar peças, eu vou dar uma explicação um pouco mais detalhada, sem ter um dispositivo mecânico. Eu tenho resultados muito mais estáveis e eu tenho uma economia de mão de obra devido a uma configuração muito mais rápida. Em alguns casos, nós temos parceiros na Alemanha que já estão com esse tipo de tecnologia totalmente automatizada. O que consiste essa tecnologia? Vamos imaginar o caso de uma peça normal sendo medida num dispositivo normal. Essa é uma peça bastante flexível, esse seria uma ideia de um dispositivo de apoio para uma tecnologia de medição. No caso da medição óptica, é um problema porque todos esses grampos geram também sombras, não é possível avaliar. O ideal para nós, o que seria? Que essa peça não tivesse nenhum grampo, aí no caso nós estamos mostrando o tipo de apoio que a gente usa, e que a posição fosse o mais conveniente possível, tá? Mas que não é a posição de montagem nem de avaliação. Essa posição é conhecida pelo sistema, então eu coloco nesses adaptadores pneumáticos que vocês viram que tem uma ventosa, tá? São flexíveis e universais, meço essa peça. Não importa o formato da peça, não importa qual peça, agora eu mudei para um paralama, e simplesmente reajusto a posição desses pontos. Só que quando eu meço nessa posição, eu tenho a influência da gravidade. Então, eu vou ter uma peça nessa configuração. A ideia é o que é. Matematicamente, eu retiro esse efeito da gravidade e aplico o efeito da gravidade se ela estivesse na posição correta. Tá? Se eu fizer isso, o resultado da minha medição, aplicando todos esses efeitos, vai ser o defeito de fabricação, dentro da posição correta. E aí eu consigo avaliar contra o meu CAD. Isso não é mágica, isso daí é matemática, então eu uso simulação de elementos finitos para achar a posição de influência da gravidade, retiro tudo isso daí e consigo ter, de uma forma super simples, a avaliação da minha peça como se estivesse num dispositivo. Isso já está sendo aplicado aqui no Brasil pelas montadoras, Volkswagen usa, a GM está usando também, para ter uma resposta muito mais rápida e muito mais simples em relação a dispositivos, que é uma tecnologia possível de aplicar desde que você tenha essa medição óptica em si. E outra aplicação, para quem está mais dentro da parte de estamparia, é o ajuste de quarto ponto de montagem, estampas dianteiras, estampa traseira, que a gente sempre tem que ajustar, e a cada medição o operador tem que ajustar esse ponto para verificar se tem um encosto ou não tem, e vai fazendo várias iterações na medição. No nosso caso, eu não preciso fazer, eu faço uma vez e faço isso de modo simultâneo e faço também para todas as peças. Fiz uma vez, uso a matemática que eu descrevi anteriormente e consigo avaliar para qualquer peça que eu colocar da mesma posição. Isso garante um dispositivo muito mais simples a gente consegue fazer controle de produção muito mais rápido. Isso do que Volkswagen já está usando há bastante tempo dentro da linha dela com os sistemas Scambox. Aí, concluindo, quais são os desafios que nós temos na qualidade em veículos elétricos? Eu apresentei bastante soluções, algumas coisas que a gente está trabalhando, mas tem que lembrar que nós fabricamos carros convencionais há mais de 100 anos. Nós fabricamos carros elétricos há menos de 10, 15 anos. Tá? Então, nós temos um desenvolvimento contínuo de tecnologias. Cada dia você vê alguém falando de uma bateria de maior performance, com outros tipos de componentes, com outro formato. Então, sempre está tendo uma inovação no ramo das baterias e, obviamente, nós, com a parte de controle de qualidade, temos que estar sempre acompanhando e criando maneiras
suprir a necessidade do controle desses novos desenvolvimentos. E a mesma coisa com os motores elétricos. Esses motores elétricos, o que antes eram fios, agora nós temos muitos módulos rígidos, não, que são os hairpins. Você tem um aprendizado constante no que é importante nesse caso, qual parte da geometria é essencial, qual parte da geometria não é, como avaliar, e a gente vai desenvolvendo isso em conjunto com os clientes fornecedores desta tecnologia. Novas técnicas, perdão, novas técnicas e tecnologias estruturais, então vocês viram a mistura de fundidos com estampados feitos em hard forming, não, com alta temperatura, multicomponentes, multimateriais, nós temos peças plásticas agora também dentro da estrutura, muitas vezes até peças que são feitas em manufatura aditiva, então todos os processos estão sendo usados agora nessa nova tecnologia, inovadora tecnologia do carro elétrico. E eu acho que o desafio principal é que é um processo contínuo. Não adianta falar, chegamos no estado da arte. Não, não chegamos. Nós temos um estado da arte, mas sempre você vai ter alguém desenvolvendo alguma coisa interessante e alguém desenvolvendo alguma coisa que precisa de um detalhe a mais. E, basicamente, antes da gente prosseguir, deixar também eventos no tema para quem estiver mais interessado. Então, tem eventos que vão acontecer lá fora, tá? A ZEISS vai fazer um evento na Califórnia, quem tiver colegas pode passar esses eventos, agora no dia 31 de agosto, dedicado única e exclusivamente à bateria, aí vão dar ênfase também aos defeitos, então vem pessoal de microscopia, pessoal de tomografia, falar mais desses defeitos e dessa também, os problemas que você tem durante a montagem, a fabricação de uma bateria. No mês de outubro, em Braunschweig, na GOM, vai ter um dedicado ao car body, então a estamparia, fundidos e montagem de carro, para vocês entenderem mais parte do que eu mostrei e como funciona. Vai ser bastante explorado, são 2 dias dentro da própria Carl Zeiss GOM Metrology, onde você tem inspeção avançada, fabricação de carrocerias, você vai ter inspeção de qualidade de superfície, fixação virtual, montagem digital, a tecnologia para peças grandes fundidas, metrologia de produção offline, inline, na linha, conexão de dados, que também é bastante interessante, que vai acontecer em outubro na Alemanha, nos Estados Unidos, também em novembro na China. Se vocês precisarem de detalhes, entrem em contato com a gente passa para vocês, para passarem para as equipes que estão lá, ou se tiverem oportunidade de viajar também. Já para quem não vai viajar, quem não tiver oportunidade, nós temos uma parte dessa tecnologia, a gente vai apresentar agora num evento também dia 20 de setembro, na ABX, do evento da ABX, que vai ser bastante interessante, junto com outros parceiros que vão estar lá. Nós vamos mostrar parte dessa tecnologia automatizada, principalmente o Scambox Premotors, vocês vão ver como ele funciona ao vivo, então vão poder ter uma ideia, uma interação com esse sistema. E em 26 de outubro nós temos nosso evento dedicado ao Scambox, onde aí os clientes também vão falar um pouco da experiência, do que eles fazem, é uma oportunidade de bate-papo também com quem já usa essa tecnologia, então Volkswagen, General Motors, Apuren, o pessoal da Scania vão estar todos dentro desse evento nosso. A gente faz isso anualmente e é legal como se fosse um encontro dos usuários dessa tecnologia em si. Ok? E eu falei bastante, deixo aqui para vocês as dúvidas, se alguém tiver, eu me prontifico a responder agora, ou se quiserem mais posteriormente fazer um contato, fiquem à vontade. Muito obrigada pela apresentação, Vicente. Eu recebi uma pergunta aqui do Juliano, vou ler para você. Tá. Ele gostaria que você comentasse um pouco sobre como está o mercado elétrico para veículos pesados, ou seja, quais são os desafios e as tendências. Veículos pesados não muda muito, tá? Essa apresentação ela não foi feita visando um veículo, tá? Se vocês olharem a primeira figura, eu contemplava até bicicletas. Não muda muito em relação ao que a gente está falando. Veículos pesados, o grande problema, você tem
tamanhos diferentes dentro dessas peças. Então, motores elétricos são maiores, mais pesados. Nós temos esse desenvolvimento do Scambox Premotors, não, do 4105 Premotors, para peças até 100 quilos, e estamos em desenvolvimento no nosso equipamento, que vai ser um 5110, que vai aguentar peças até 1 tonelada, para motores maiores. Já no caso de estruturas, depende muito da produtividade. Um carro tem uma produção muito maior. Muitas vezes vale a pena investir num mega fundido. Lá fora não vi muita coisa em relação a mega fundidos em caminhões, mas sem dúvida é uma ideia muito interessante. Eu posso trazer depois mais alguns dados. Se você quiser, Juliano, você me manda teu contato, entre em contato comigo, a gente pode conversar um pouquinho mais do que a gente tem também aplicado lá fora. Tá certo, muito obrigada. Tem mais uma. Algumas montadoras já mencionaram a intenção de explorar e desenvolver um mercado mais nacionalizado de fornecedores para a produção de veículos elétricos. Você vê essa tendência acontecendo nos próximos anos? Eu acho que é aquilo que é a frase do começo, não? Eu não sou o guru da eletrificação, mas ou a gente entra nesse caminho ou a gente vai ficar atrás. Não é algo. Eu acredito que o híbrido é uma solução, mas o elétrico é uma solução. Então não existe uma solução única no mercado. E o Brasil, que já foi em décadas passadas a grande potência, o quinto maior país produtor de automóveis, perdeu um pouco a linha nos últimos anos. Tem que recuperar, tem que ter projetos, tem que ter incentivo. Veículos elétricos têm os dois lados, produção, desenvolvimento, mas também tem que ter vontade política de fornecer a eletrificação para a população. Não está simples você manter um veículo elétrico num raio de 400, 500, 600 quilômetros. Abastecimento é um pouco diferenciado, mas tem que ser um programa. Tem que ser algo que tem que se fazer. É uma tendência? É uma tendência. Existem já fabricantes brasileiros que estão trabalhando bem com esse tipo de tecnologia, que estão entrando dentro dessa tecnologia, mas muitos também vêm de fora. Agora tem a entrada de novos players que a gente viu, não, firmas entrando no lugares de outras que saíram, que vão mexer um pouco com o mercado. E com certeza grandes fabricantes vão se mexer. Todas as peças que vocês viram ali, que são fabricadas, têm fornecedores nacionais também, são as firmas estrangeiras aqui. Trazer essa tecnologia, importar essa tecnologia para eles vai ser bastante simples. É só uma questão de demanda do mercado. Ótimo. O Paulo César também mandou uma pergunta. Qual o custo da implantação dessa tecnologia em uma linha para montagem de cerca de 500 veículos por dia? Vamos lá. Aí é mais fácil, Paulo, a gente conversa, porque não é um custo diferente ou superior ao que você tem normalmente. Tá? Essas tecnologias, se você for desde o manual até o topo de linha, nós estamos saindo de US$ 30.000 a US$ 1,5 milhão. Tá? Ela não é uma coisa inalcançável. É óbvio que por uma linha de motores não é US$ 1,5 milhão. Tá? Nós falamos 500 peças dia, não 500. Essa é a pergunta, Giovana? Qual o número de peças? 500 veículos por 500, dia. 500 veículos por dia. Não é um absurdo. Só que você não vai fazer controle de 500 veículos. Você vai fazer controle por amostragem sempre. Não tem muito sentido você controlar 100% da tua produção. Você tem que ter uma produção estável o suficiente para ser controlado. Senão, que produção você tem? Não, a brincadeira que eu sempre falei, se você tiver que controlar 100% da produção, você tem que ser capaz também de consertar 100% da tua produção, porque você vai encontrar erros. Então, aí você tem uma fábrica para fabricar e uma fábrica para consertar. Não tem muito sentido. Você tem que fazer a produção ser estável, ela tem que ter um controle estável. Hoje, carros, você tem bastante desenvolvido isso. Algumas montadoras têm filosofia de controlar muito mais do que outras, mas no final você tem uma qualidade diferenciada, mas não uma crítica diferenciada. Então, você tem que ter só um critério mundial, e isso é estabelecido. Em termos de custo, é aquilo que eu falei, se você tiver algum projeto, alguma coisa, a gente conversa, eu te mostro mais detalhes nesse custo.
Tá ótimo. O Juarez Santos gostaria de saber se as câmeras apresentadas durante o webinar conseguem ambientes com luz ultravioleta, ou não? Não, não tem, é uma luz azul normal. Tá? No caso da medição do Hemótoros, ele tem um ambiente próprio, porque a peça não sofre nenhum tratamento. No caso daquela bandeja que você viu, luz ambiente normal. E a luz projetada é simplesmente uma luz extremamente controlada, coesa, mas é uma luz normal. É um espectro azul, mas é normal. Tá? Se quiser, Joris, você está convidado, pode vir aqui na VTEC, você vai conhecer essa tecnologia funcionando, aí você vai poder tirar as dúvidas, mas não precisa nada de ultravioleta e não tem nenhum problema com ultravioleta. Recebemos mais uma pergunta. Podemos esperar um maior desenvolvimento de fornecedores de componentes e sistemas para eletrificação, especialmente perto das regiões onde vão ter fábricas com produção de veículos elétricos? É isso, sem dúvida. O que a gente não pode esperar, isso minha opinião, não, de novo, não sou o guru da história, mas a gente não pode esperar que isso aconteça em um ano. Tá? Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas a entrada de players novos faz com que ative o mercado. E é legal a entrada, assim, é óbvio para montadoras já estabelecidas, quando entra alguém, gera um distúrbio, mas eu enxergo sempre que isso até para nós, competição não é ruim. O competidor é o cara que faz com que a gente saia correndo, que a gente fique ágil. Se você não tiver competidor, você fica sentado, acaba engordando, acaba ficando lento. A competição faz com que você saia correndo, vá produzir, vá fazer. E com certeza vai ter um desenvolvimento nos próximos anos, desde que também tenha vontade política, mas eu acredito que a gente vai ter, porque o interesse é de todos, para ativar esse mercado de eletrificação, hibridificação, tem que seguir a tendência do que está acontecendo no mundo. Tá certo, Vicente, muito obrigada. Temos uma última pergunta do Vanilson Magalhães. Ele quer saber se as peças usinadas em série, peças em alumínio, se existe algo para detectar a falta de alguma operação e dimensionar essas peças. Perdão, você consegue repetir? Com Eu abri certeza. agora as perguntas e eu estava tentando achar essa pergunta. Para peças usinadas em série, peças em alumínio, existe algo para detectar falta de alguma operação e dimensionar estas peças? Sim, assim, depende muito do caso, Vanessa, se você quiser, entre em contato, a gente mostra, tem a tecnologia que você possa fazer manual, tem tecnologia nossa que eu não apresentei aqui, que você consegue só detectar se está faltando alguma coisa, não avaliar, assim, alguma coisa binária, está ou não está, tá? E, óbvio, tem a tecnologia do gêmeo digital, que seria o escaneamento em si, aí você consegue dimensionar, verificar a falta, verificar o excesso, para que lado ir, controlar a tua produção. Tá? Tudo depende de quanto tempo você quer fazer e em quantas peças você quer fazer. Tá? E pode selecionar uma tecnologia ou outra. Mas entre em contato com a gente consegue conversar um pouquinho mais. Mais alguma pergunta? Acho que não, Vicente. Você quer deixar alguma finalização, alguma mensagem final para todos? Deixando aqui, para quem quiser, meus contatos, né? Eu acredito que você, Giovana, vai passar. Convidar mais uma vez vocês para esses eventos aqui nacionais e também, se quiserem, entrem em contato com a gente para conhecer a tecnologia, marquem uma visita. Toda a tecnologia que a gente mostrou, a gente tem em casa, vocês vão poder ter o conhecimento, até fazer testes, caso vocês estão interessados nesse tipo de tecnologia na sua produção, seja ela para carros elétricos, seja para convencionais, seja para veículos como bicicletas, que também tem aplicação. Não importa, mas é interessante vocês entrarem e começarem a entender um pouquinho mais dessa tecnologia. Tá? E agradecer à Câmara pela oportunidade de poder fazer essa apresentação. Espero que não tenha sido muito cansativo ou trazido algum assunto que já era de conhecimento de vocês, mas a ideia sempre é compartilhar um pouquinho que a gente tem com vocês, um pouquinho que a gente conhece. Ok? Sim, com certeza. Muito obrigada, Vicente. A apresentação foi muito esclarecedora.
Gostaria de responder também alguns dos questionamentos que nós recebemos. Vamos sim compartilhar todo o material de apresentação que o Vicente utilizou aqui no webinar de hoje. Além disso, caso vocês tenham outras questões, outras perguntas, vocês podem encaminhar no nosso e-mail, nós direcionamos para o Vicente, em especial também para a VTEC, para que vocês tenham esse contato de relacionamento para dúvidas futuras e também relações. Aí, com isso, muito obrigada novamente. Tenham uma ótima semana. Contem com a Câmara para qualquer demanda. Muito obrigado a todos.